Olá, pessoal. Vou dar início à gravação de mais uma aula de vocês. Vou deixar disponível aí para vocês assistirem ao longo da semana, ok? Então, vamos compartilhar a tela. Então, a partir de hoje, nós daremos início às funções oxigenadas, tá? Que é a terceira base tecnológica aí da disciplina de vocês. Então, as funções oxigenadas são aquelas que possuem aí o átomo de oxigênio no seu grupo funcional, né? Aqui a gente tem um exemplo, ó, esse aqui é o grupo funcional, carbono dupla ligação com oxigênio, né? Então, o oxigênio fazendo parte aí do grupo funcional. As principais funções oxigenadas são álcoois, aldeídos, cetonas, fenóis, ácidos carboxílicos, ésteres, e aqui não está aparecendo, mas tem o éter também, tá? Hoje, né, eu vou gravar para vocês a aula referente a álcool, aldeído e cetona. Na próxima semana, a gente vai falar dos fenóis, ácidos carboxílicos, éteres e ésteres. Então, quem são os álcoois, né? Os álcoois são compostos orgânicos que apresentam um grupo funcional chamado hidroxila. A hidroxila é o oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, esse grupinho aqui, quando ele está ligado a uma cadeia carbônica, né, através de uma ligação entre um carbono saturado, ou seja, aquele carbono que só tem ligações simples, ele é considerado um álcool. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de um esquema que representa a função álcool, né, onde eu tenho o grupo funcional hidroxila ligado a esse R representa a cadeia carbônica. Então, essa ligação aqui, né, é uma ligação simples, porque o oxigênio ele só faz duas ligações, então ele faz uma com o hidrogênio e outra com o carbono. E esse carbono aqui, por sua vez, ele também só deve ter ligações simples, tá? Senão ele deixa de ser um álcool. Aqui eu tenho exemplos, ó, tenho 3 compostos, né? Esse primeiro, onde eu tenho a hidroxila ligado nesse carbono que só tem ligações simples. Aqui eu tenho um outro composto, a hidroxila ligada num carbono também, né? Que só tem ligações simples. E aqui a mesma coisa, tá? Então, todas essas estruturas, a hidroxila está ligada ao carbono saturado, né? Aquele carbono que só tem ligações simples. Por isso, todos eles são exemplo de álcoois, tá? Mas aí os alunos sempre perguntam, né? Professora, mas não existem álcoois de cadeia insaturada, né? Estruturas que têm a presença da dupla ligação? Sim, eles existem. Porém, essa dupla ligação não pode estar no carbono que está ligado à hidroxila, né? Esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma insaturação aqui, então esse é um álcool de cadeia insaturada. Porém, essa insaturação, essa dupla ligação, ela não está no carbono, né? Que está ligado aí à minha hidroxila, tá? Então, ela não está no carbono que detém o grupo funcional. Por isso, ele é considerado um álcool. Agora, quando a hidroxila está ligada no carbono que tem a insaturação, ele deixa de ser um álcool, tá? Olha os exemplos aqui. Ó, aqui eu tenho a hidroxila que está ligada nesse carbono que tem a dupla ligação. Então, nesse caso, ele não é um álcool. A mesma coisa aqui, eu tenho a hidroxila que está presa nesse carbono que tem uma tripla ligação com outro carbono. Então, ele também não é um álcool. A mesma coisa que o de baixo. Opa, perdão. A hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático, né?
o anel aromático, ele tem uma dupla ligação nesse carbono que está ligado à hidroxila. Então, nesses 3 casos, eu não tenho um álcool, tá? Eu tenho estruturas que fazem parte de outro grupo funcional que a gente vai estudar mais à frente, ok? Quanto à classificação, né? Os álcools, eles têm 2 classificações. Uma quanto o número de hidroxilas ligado à cadeia e o outro quanto a posição dessa hidroxila na cadeia. Então, a primeira classificação, quanto ao número de hidroxila. Se eu tenho apenas uma hidroxila na molécula, eu tenho um monoálcool. Então, tá aqui, ó, né? Se eu olhar toda a estrutura, eu só tenho uma hidroxila, um grupo OH, tá? Então, ele é um monoálcool. Se eu tenho 2, eu tenho um diálcool, olha só. Dei exemplo de 2 hidroxilas ligadas diretamente no meu carbono. Então, eu tenho um diálcool. Se eu tenho 3 ou mais hidroxilas ligadas à cadeia, eu tenho um poliálcool. É o caso desses aqui, ó. Eu tenho um propano triol, tá vendo? Tri na frente do ál indica que eu tenho 3 grupos hidroxila, 3 grupos funcionais ligados na cadeia. A mesma coisa aqui, ó, né? 3 grupos. Então, esses aqui são 2 exemplos de um poliálcool, tá? Já a segunda classificação é referente à posição desse grupo. Eu tenho os álcools primários, onde a minha hidroxila está ligada ao carbono da extremidade da cadeia, ou seja, o carbono primário, só para a gente relembrar, ó, carbono primário é aquele carbono que tem apenas um átomo de carbono ligado diretamente a ele, né? Se eu olhar aqui, só tem um carbono ligado a esse carbono que está dentro da bolinha, então ele é primário. Um exemplo de álcool é o etanol, né? Aqui a hidroxila, ela está presa nesse carbono, e esse carbono ele é primário. Por que que ele é primário? Porque ele só está ligado a um outro carbono, só tem um vizinho carbono, então ele é um álcool primário. Já o secundário é aquele onde a hidroxila está presa a um carbono secundário, né? Nesse caso aqui. Esse carbono ele é secundário, por quê? Ele está ligado a outros 2 átomos de carbono, né? Então, ele é secundário. Aqui é o exemplo. A minha hidroxila, ó, ela está presa a esse carbono aqui, né? Tá aqui ela, ó. E se eu olhar para ele, ó, ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Então, ele é um carbono secundário. Por isso, esse exemplo aqui é um exemplo de um álcool secundário. E o terciário? O terciário, a hidroxila está ligada ao carbono terciário. Relembrando o conceito, carbono terciário é aquele que está ligado a outros 3 átomos de carbono, né? Então, se eu olhar aqui, a minha hidroxila, ela está presa a esse carbono aqui, ó. E ele está ligado a outros 3 átomos de carbono. Então, nesse caso, eu tenho um álcool terciário. Agora a gente entra na nomenclatura. Quando a gente fala de álcool, nós temos 2 nomenclaturas. A usual, que é utilizada apenas para álcool de estruturas pequenas, e a oficial. Então, vamos ver a primeira, a usual, né? A usual é formada a partir dos radicais orgânicos, mais a terminação ico, precedido da palavra álcool. Então, vamos ver um exemplo. Né? Aqui eu tenho um álcool com uma estrutura pequena, só tem 2 átomos de carbono. Então, eu começo a nomenclatura sempre com a palavra álcool, aqui. Depois eu vou analisar a parte da cadeia carbônica. Essa parte eu considero a nomenclatura dos radicais, da ramificação. Então, uma ramificação com 2 átomos de carbono seria etil. Como é um álcool, eu acrescento a terminação ico. Então, o nome desse álcool é álcool etílico, tá? Isso na nomenclatura usual, tá, gente? Vamos para mais um exemplo. Ó, aqui eu tenho um álcool, né? Aqui a hidroxila ligada no carbono saturado. Então, eu tenho álcool,
nomenclatura usual, começo com a palavra álcool. Vou analisar a cadeia carbônica. Uma ramificação desse tipo, né, com 3 átomos de carbono, onde o carbono do meio está ligado ao grupo funcional, né? Quem é ele na nomenclatura das ramificações? É o iso, né? Isopropil. Iso, ó, 2 lados iguais, né? CH3, CH3. E é propil porque tem 3 átomos de carbono. Mas ele é um álcool, então falta eu acrescentar o ícaro. Então, o nome desse álcool é álcool isopropílico. Mais um exemplo. Vamos lá. Começo sempre com a palavra álcool. Depois eu vou analisar a parte que tem a cadeia carbônica. É uma cadeia carbônica aí com 4 átomos de carbono, né? Onde esse carbono aqui está ligado à hidroxila, né? Então, como é que fica isso? Ó, álcool iso também é iso, porque eu tenho os 2 ladinhos aqui iguais, CH3, CH3, né? E a butil porque é formado com 4 átomos de carbono. Mas ele é um álcool, então eu acrescento I. Então, esse aqui é o álcool isobutílico, ok? Então, se eu pedisse um exercício para vocês, né? Dê um nome para o álcool abaixo. Como ficaria o nome desse álcool aqui, né? Então, sempre começando com a palavrinha álcool, né? Depois analiso a parte da cadeia carbônica e coloco a terminação I. Fazendo toda essa análise, eu chego nesse nome aqui, ó, álcool terquibutílico, né? Então, álcool, depois terquibutil, porque se isso aqui fosse uma ramificação, seria terquibutil, ó, é carbono terciário que liga toda essa estrutura ao meu grupo funcional, né? E é butil porque eu tenho 4 átomos de carbono. Mas como é o álcool, eu acrescento a expressão íquo. Então fica álcool terquibutílico. E se eu fosse pedir a classificação, né? Que tipo de álcool eu teria aí? A resposta seria um monoálcool, porque eu tenho apenas um grupo funcional, apenas uma hidroxila. E seria um álcool terciário, né, gente? Porque a hidroxila está presa ao carbono terciário, ó. Esse carbono aqui está ligado a outros 3 átomos de carbono, então ele é considerado terciário. Então, a classificação correta seria monoálcool terciário, ok? Agora a gente entra na nomenclatura oficial. Sempre que a gente falar oficial, a gente está falando da nomenclatura IUPAC, né? Que é a nomenclatura estabelecida pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, ok? Então, vamos lá. Para dar nome aos álcools, de acordo com as regras da IUPAC, devemos proceder como no caso dos hidrocarbonetos, só empregando o sufixo -ol. Então, todas aquelas regras que a gente aprendeu e adotou para os hidrocarbonetos, né? Hidrocarboneto saturado, insaturado, com ramificação, sem ramificação, cadeia aberta, cadeia fechada, a gente vai usar aqui na nomenclatura do álcool, tá? A única coisa que vai mudar é a terminação. Quando a gente trabalhava com hidrocarboneto, a gente terminava com a letrinha O. Como eu estou trabalhando com álcool, eu acrescento L. Então, a nossa terminação daqui para frente vai ser O, tá? Então, olha aí, eu também vou ter um prefixo, também vou ter um grupo intermediário e também vou ter um sufixo. E o significado de cada uma dessas expressões continua mesmo, tá? O prefixo ainda vai me dar o número de átomos de carbono e eu vou continuar usando aquela listinha que a gente já aprendeu. Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non e dec. Também vou usar o intermediário, que vai me dizer se eu tenho somente ligações simples, se eu tenho a dupla ou se eu tenho alguma tripla ligação na cadeia.
E também vou ter um sufixo, que agora eu vou adotar a expressão ol, tá? Então, vamos ver uns exemplos, ó. Aqui eu tenho um álcool, né? Porque a hidroxila está ligada no carbono saturado. E o nome dele fica metanol. Número de carbonos é 1, eu usei o met. Intermediário, né? Não tem insaturação, então eu usei o an, tá aqui o an. E é um álcool, agora eu uso o sufixo ol, tá aqui o ol, ok? Então o nome dele é metanol. Mais um exemplo, o nosso clássico, né? O etanol. Quando a gente fala de álcool, a gente lembra do etanol. Então, usei o et, porque eu tenho 2 átomos de carbono, 1, 2. Usei o an, porque não tenho ligações duplas, só simples. E usei o ol, porque é um álcool, tá? Então, o nome dele fica etanol. Quanto à numeração, né? Preciso numerar? Sim. Álcoois com 3 ou mais átomos de carbono na cadeia principal é preciso indicar a posição por meio da numeração, porque ele pode variar, ele pode aparecer tanto na ponta como no meio, né? Então eu tenho que indicar onde ele está. A numeração dos carbonos inicia pela extremidade mais próxima ao grupo funcional, que é a minha hidroxila. Então, ela tem prioridade na numeração, por isso eu vou escolher sempre o carbono mais próximo a ela, tá? A nomenclatura, né, o número, ele vai aparecer antes desse sufixo ol, porque esse número vai indicar a posição onde ele está. Então, agora, na minha nomenclatura, vai aparecer mais um número, tá, gente? Que eu coloquei alguns exemplos, ó. Esse aqui, né? Eu tenho um álcool com 3 átomos de carbono, então vou precisar numerar. Por onde eu começo a numerar, né? Extremidade mais próxima à hidroxila, nesse caso é essa daqui. Então, ele vai ser o meu carbono 1. E o resto segue. 2, 3. Como fica a nomenclatura dele, ó? Usei o prop porque tenho 3 carbonos, né? 3 carbonos. Usei o an porque só tenho ligações simples. Coloquei o número 1 indicando que o grupo funcional está no carbono 1, ele está aqui, ó. E o ol porque é um álcool. Então o nome dele ficou propan-ol. Olha, aqui eu também tenho um álcool com 3 átomos de carbono, né? Por que eu preciso numerar? Porque a posição dele mudou, ó. Aqui estava no carbono 1. E aqui vai estar aonde? Olha lá. 1, 2, 3. Então, ele já vai aparecer no carbono 2. E como fica o nome dele, ó? Propan 2-ol. Continuei usando o prop porque ele tem 3 carbonos. Continuei usando o an porque só tem ligação simples. Porém, agora a hidroxila está no carbono 2. Por isso, eu coloquei o número 2, indicando a posição do meu grupo, tá? E como é um álcool, agora a terminação ficou ol. Então, esse é o propan 2-ol. Isso dá diferença? Dá, gente. Às vezes as propriedades mudam, né? A reatividade do álcool também muda. Por isso a gente precisa sempre indicar onde está o grupo funcional, tá? Porque esse não é o mesmo álcool que esse aqui. Esse é um álcool e esse é outro, tá? Por isso a gente tem que tomar cuidado aí na numeração. Um outro exemplo, ó. Tenho 4 carbonos, então vou precisar numerar. Extremidade mais próxima à função é essa aqui, então ele vai ser o meu carbono 1. 1, 2, 3, 4. E o nome dele, ó, butan 2-ol. But, porque tem 4 carbonos, usei o an, porque só tem ligação simples, e a hidroxila está no carbono 2, tá? E é um álcool, a terminação ficou ol. Álcool com ramificação, né?
A nomenclatura dos álcools com ramificações é similar à do hidrocarboneto ramificado. Então, eu vou ter que numerar para indicar a posição dela. E na hora que eu escrever o nome, né, eu da ramificação, eu coloco na frente, assim como eu fazia na ramificação, tá? Então, eu vou ter que localizar a cadeia principal. A cadeia principal deve obrigatoriamente conter o grupo funcional, que é a hidroxila, perdão. Tenho que numerar, né? Os critérios se mantêm. O carbono ligado à hidroxila deve receber o menor número possível. Então, ele tem preferência na numeração sempre. A prioridade é do grupo funcional e não da ramificação. E se o grupo estiver posicionado a uma mesma distância de ambas as extremidades, ou seja, se ele estiver no meio, né? Aí eu passo essa prioridade na numeração para a ramificação, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Tem um álcool, né? Ele é um álcool porque a hidroxila está ligada no carbono saturado, ó. Mas ele tem uma ramificação aqui. Então, eu vou identificar a cadeia principal, nesse caso está simples, ela está na linha reta, e depois eu começo a numerar. Identifico a extremidade mais próxima do grupo funcional, também está fácil, é esse aqui, então eu numero. 1, 2, 3, 4, e vou dar nome para ele. 3-metil-butan-2-ol. Então, eu tenho aqui, ó, no carbono 3, eu tenho o grupo metil, tá aqui a ramificação metil, ramificação com apenas um átomo de carbono. A cadeia principal tem 4 carbonos, né? Não existe insaturação, a cadeia toda só tem ligação simples, então eu usei o AN. E eu coloquei o 2 para indicar que a hidroxila está no carbono 2, né? É um álcool, então a terminação fica com ol. Então, esse aqui é o 3-metil-butan-2-ol. Mais um exemplo. De novo, né? Agora eu tenho um álcool que tem 2 ramificações e as duas são iguais. Como fica? De novo, identifica a cadeia principal e numera. A extremidade mais próxima da hidroxila, essa daqui. Então, 2, 3, 4. 3,3. Por que 3,3? Porque eu tenho duas ramificações, 2 grupos metil ligados no mesmo carbono, que é o 3. Usei o di para dizer que os dois são grupo metil. But tem 4 carbonos na cadeia principal, AN só tem ligações simples e a hidroxila está no carbono 2 e é um álcool, tá? Então, a prioridade na numeração é sempre da função, depois da ramificação, tá? Álcools insaturados, né? Eu uso as mesmas regras das ramificações, tá? Dos hidrocarbonetos e também da ramificação, né? Localize a cadeia principal deve obrigatoriamente conter o carbono ligado à hidroxila e a insaturação, né? Então, a dupla ligação, ela tem que fazer parte da cadeia principal. Numere a cadeia, o carbono ligado à hidroxila deve receber o menor número. Se para ele tanto faz, aí a prioridade vem para a insaturação e depois para a ramificação, tá? Aqui eu tenho um exemplo, ó, de um álcool de cadeia insaturada, tá? Ele continua sendo um álcool porque, ó, o carbono que está preso à hidroxila, ele não tem dupla ligação, gente. A dupla ligação está no outro carbono, então ele é um álcool, tá? Numero, a hidroxila tem prioridade na numeração, por isso meu carbono vai ser esse. E o nome dele, ó, but, porque eu tenho 4 carbonos na cadeia. Coloquei o 3 aqui, por quê, né? Porque eu tenho uma dupla ligação entre o carbono 3 e o 4, né? E eu tenho que escolher o menor número. O menor número entre 3 e 4 é 3. Sinalizando que eu tenho a dupla. 2, porque o meu grupo funcional está no carbono 2.
e ol, porque é um álcool. Então, ficou but 3N2ol. Um outro exemplo. Nesse exemplo, eu tenho ramificação e insaturação, né? Porém, né, como meu grupo funcional tem prioridade na numeração, ó, então, o carbono 1 é esse aqui, tá? 2, 3, 4, 5. E como fica o nome, ó? 3-metil, no carbono 3, tá aqui, ó. Eu tenho um grupo metil, ó. Pente, porque a cadeia tem 5 carbonos. No 4 eu tenho a dupla ligação. E lá no carbono 2 está o meu grupo funcional referente ao álcool. Por isso eu tenho a terminação ol. Ok? Então, a prioridade na numeração. Função. Se para a função não faz diferença eu começar do lado direito ou esquerdo a numeração, eu vou ver a insaturação. Se eu não tiver insaturação, eu dou prioridade para a ramificação na numeração, tá? Álcool com mais de um grupo funcional, existe? Existe, a gente já viu que tem os diálcool e os poliálcools. E como fica isso na nomenclatura? Basta a gente colocar o di, o tri, ou né, tetra, enfim, dependendo de quantos grupos funcionais vão aparecer na molécula, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo com 2, ó, numero, e eu coloco lá um di na frente do ol, né? Então, o nome ficou 3-metil, butan 1,3 diol. Por que que eu usei o di? Porque eu tenho 2 grupos funcionais, ó. Um no carbono 1 e outro no 3. Se eu tivesse 3 grupos funcionais, colocaria triol. Se eu tivesse 4, tetraol, e assim sucessivamente, tá, gente? Outro exemplo aqui, né, bem legal. Um exemplo de um álcool com insaturação e ramificação. Por que que eu coloquei esse exemplo aqui, né? Para mostrar para vocês, mais uma vez, a ordem, né, da prioridade na numeração, tá? Como é que fica o nome desse cara aqui na nomenclatura da IUPAC? Se eu for analisar, o meu grupo funcional está aqui no meio, então tanto faz eu numerar daqui ou daqui, né? Mas eu coloquei lá para vocês a ordem da numeração, quem tem prioridade, né? Se para ele tanto faz, eu vou dar para a prioridade para a insaturação, né? Então, por isso, o meu carbono 1 fica sendo esse aqui e não o outro, tá? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E como fica o nome, ó? 2,5,4 trimetil. Aqui, na verdade, é 2,4,5, né, gente? Vou inverter na hora de mandar para vocês, tá? Por que que é trimetil? Porque eu tenho 3 grupos metil, ó. Um no carbono 2, outro no carbono 4 e o outro no carbono 5. Hept, porque a cadeia principal tem 7 carbonos. No carbono 1, eu tenho a dupla ligação. E no carbono 4, eu tenho o grupo funcional, tá? Então, aqui é só para a gente relembrar aí a ordem, né, de prioridade na numeração. Como a hidroxila, que é o grupo funcional, está bem no meio, eu vou para a segunda prioridade, que é a insaturação, tá? Por isso eu começo a numerar desse lado aqui. É só para reforçar mesmo, tá bom? Álcool de cadeia fechada também tenho. Basta colocar a expressãozinha ciclo na frente, é bem fácil, ó. Então, fica ciclohexanol, é uma cadeia fechada com 6 átomos de carbono, não existe nem a necessidade de numerar, tá? Apenas coloco a expressãozinha ciclo. E quando eu numero? Apenas quando eu tenho, além do grupo funcional, a presença de uma ramificação ou de uma insaturação, tá? Como é esse caso aqui, ó. Então, onde eu tenho o grupo funcional vai ser sempre o carbono 1 e depois
eu sigo em direção àquela posição que me dá o menor número, ou para ramificação ou para a dupla ligação, que nesse caso foi para cá, né? 1, 2, 3. Para cá também daria a mesma coisa. Olha lá, 3 metil, no carbono 3 eu tenho metil, ciclo, porque é uma cadeia fechada, but com 4 átomos de carbono, UAN, porque é ligação simples, e a hidroxila está presa ao carbono 1, tá? Exemplos de aplicação. Acho que todo mundo já conhece bem aí os álcools, né? Porque eles fazem parte do nosso dia a dia. Os mais comuns aí é o etanol e o metanol. O etanol também é chamado de álcool etílico na nomenclatura usual. Tem uma fórmula molecular bem simples, 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. É o álcool aí utilizado em bebidas alcoólicas e em combustíveis. Ele é obtido a partir da fermentação, né, de substâncias que têm aí açúcar na sua estrutura. Como combustível, ele é menos poluente que a gasolina, porque ele não produz dióxido de enxofre na sua composição e libera menos CO2 no processo de combustão, né? O metanol, na nomenclatura usual, é chamado de álcool metílico, é utilizado como solvente na indústria farmacêutica e também como combustível em carros de corrida. É altamente tóxico, por esse motivo a ingestão pode provocar graves danos, até mesmo a morte. A glicerina ou glicerol, né, ele é um poliálcool, ele é utilizado em produtos de cosmética, que tem a propriedade de hidratação, então é utilizado no processo de fabricação de sabonete, cremes, hidratantes, né? O xilitol é um poliálcool usado como adoçante natural. E esses aí são alguns exemplos de aplicação dos álcools, tá? A gente entra na segunda função orgânica, que são os aldeídos. Eles são compostos orgânicos que possuem um grupo chamado aldoxila, que é esse daqui, né? Também chamado de formila. Olha lá. Então, esse aí é a nossa aldoxila. É um carbono fazendo uma... Olha aí. Grupo funcional formila ou aldoxila. É um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio, uma ligação simples com hidrogênio e uma outra ligação simples com o restante da cadeia carbônica, que é representada pelo E, tá? Olha aí, cadeia carbônica. Aqui eu tenho um exemplo de um aldeído. É legal que o grupo funcional do aldeído, ele sempre vai aparecer na extremidade da cadeia. E esse aqui vai ser sempre o meu carbono 1, tá? Então, a nomenclatura dele, vocês vão ver que é um pouco mais fácil. Então, aí eu tenho o propanal, também é um aldeído, porque tem o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, uma ligação simples com o hidrogênio, e aqui eu tenho o restante da cadeia. A nomenclatura do aldeído que a gente mais estuda aqui é oficial, que é a da IUPAC, tá? Eu também vou ter um prefixo, também vou ter uma etapa intermediária e também vou ter o sufixo, tá? E as regras são as mesmas que nós usamos aí para os hidrocarbonetos e álcools, porém a gente muda o sufixo. Agora a gente trabalha com al, né? O prefixo vai continuar sendo o número de carbonos, o MET, o ET, o próprio, o BUT, e assim sucessivamente. O intermediário continua me dizendo se existe dupla ou tripla ligação, ou tenho somente ligações simples entre os átomos de carbono. E o sufixo vai ser o AL agora, tá? Olha aí. Aqui eu tenho um aldeído com apenas um átomo de carbono, né? Então, o nome dele fica metanol. Olha aí. Prefixo MET, um carbono. Intermediário AN, porque só tem ligação simples aqui. E o AL, porque é o aldeído. Ó, metanol, né? 2 carbonos.
Et só tem ligação simples entre átomos de carbono e o alquildeído. Lembrando que essa dupla ligação carbono e oxigênio, pessoal, não conta como insaturação, né? A insaturação é apenas aquela dupla ligação entre átomos de carbono, tá? Vamos lá. Aldeídos com ramificação. Os aldeídos que apresentam ramificação devem se encontrar a cadeia principal, maior sequência de carbono, né? Que nesse caso inclui aí o grupo funcional. A numeração deve ser feita a partir da extremidade do aldeído, portanto a prioridade é dada ao grupo funcional e não é ramificação. Como o grupo funcional neste caso está sempre na extremidade, então o carbono do grupo será sempre o carbono 1. Isso facilita na hora de a gente numerar. Eu não preciso ficar procurando a extremidade mais próxima. O carbono que tem o grupo funcional vai ser sempre o 1. Então, eu começo a numerar a cadeia sempre por ele. Olha aí, tem alguns exemplos, ó. Esse vai ser o 1, por quê, né? Porque esse é o carbono da função. Então, a numeração começa sempre por ele. Na hora de contar quantos carbonos tem a minha estrutura, ele conta. Então, nesse caso aqui eu tenho 5 carbonos, ó, e ele é 1. E o nome fica como? 3-metil, ó. Carbono 3 eu tenho o grupo metil. Pente, tenho 5 carbonos na cadeia principal. Porque só tenho só tenho ligações simples entre átomos de carbono e agora eu estou trabalhando com aldeído, então a terminação é al. De baixo, de novo, não preciso procurar o meu carbono 1, tá fácil. O carbono 1 vai ser sempre o carbono do grupo funcional. Numera o restante, olha lá. 2,3 dimetilbutanal. Ó, no carbono 2 eu tenho um grupo metil, no 3 também, por isso eu usei o di aqui. Na frente do metil, ó, tem 2 grupos metil. But, na cadeia principal tem 4 carbonos. Não tenho dupla ligação entre os átomos de carbono, então usei o an e a terminação al, tá? Então é fácil, gente. A nomenclatura do aldeído ela é mais fácil, porque a gente não precisa ficar procurando a extremidade mais próxima, porque o carbono da função vai ser sempre o meu carbono 1. Quem é o carbono da função? Carbono da função é aquele carbono, é sempre esse carbono que faz a dupla ligação com o oxigênio. Então, esse vai ser sempre o carbono 1, tá? Tenho aldeídos com insaturação? Tenho. Eles sempre vão fazer parte da cadeia principal. Preciso numerar para indicar onde eles estão? Sim, né? Olha lá. Então, de novo, esse vai ser sempre o carbono 1 e o restante da numeração segue. Como fica o nome dele, ó? No carbono 2 eu tenho o grupo metil, tá aqui, né? But, porque a cadeia principal tem 4 carbonos. No carbono 2 eu tenho quem? A insaturação, por isso eu usei o en e o al. Outro detalhe, pessoal, como esse carbono aqui vai ser sempre o 1, eu não preciso indicar a posição do grupo funcional na nomenclatura, como eu fiz lá com o álcool, né? Lá eu numerava e indicava a posição da função. Nos aldeídos eu não preciso. Por que que eu não preciso? Porque ele vai ser sempre o meu carbono 1, tá? Então, eu não preciso numerar para indicar a posição do aldeído, do grupo funcional do aldeído, tá? Só numero para indicar a posição da ramificação e de alguma insaturação presente na cadeia. Número para indicar a posição do grupo funcional do aldeído, não existe a necessidade, porque o carbono do grupo funcional vai ser sempre o carbono número 1. Por isso, eu não preciso numerar, indicar a posição dele na nomenclatura, tá?
Caso eu tenha dois grupos aldeídos na estrutura, coloco apenas o prefixo di antes do al. Olha aí, ó. Aqui eu tenho dois grupos funcionais, ó. Como é que fica? Propanodial, né? Prop, 3 carbonos. Aqui não tem a dupla, não tem nem como colocar, porque já tem 4 ligações aqui, né? Coloco o O por causa do nosso português e o di na frente do al, tá? Então, esse di aqui está indicando que a minha estrutura tem dois grupos funcionais do aldeído, tá bom? Existe uma nomenclatura usual para aldeídos de cadeia pequena com pouco átomo de carbono, onde a gente usa um prefixo forme, o acept, o propino, o but, seguido da palavra aldeído. Eu comento aqui, mas não costumo cobrar não, tá? É só para vocês terem uma noção. Olha, o metanol, como a nomenclatura usual dele, ele é chamado de formaldeído, é o formol, né? O pessoal vende aí. O etanol é comercializado como acetaldeído. O propanol, ele é comercializado como propinoaldeído. E o butanol, né, tem um nome usual como butiraldeído, ok? Só para vocês ficarem cientes da existência, mas eu não costumo cobrar, tá bom? Curiosidades e utilidades, né? Eu acho que a gente sempre tem curiosidade para saber onde a gente encontra esses aldeídos, né? E o aldeído, ele pode ser formado até mesmo dentro do organismo da gente. Quando o etanol, né, que a gente consome através de bebidas, ele é metabolizado pelo organismo, ele forma um pouquinho de etanol no seu processo, né? E quando isso acontece? Quando a gente exagera aí na bebida alcoólica, né? Então, esse etanol formado a partir do metabolismo do etanol, ele provoca enjoo, dor de cabeça, né? É o que o pessoal chama de ressaca, tá? Automóveis, né? A álcool, eles emitem um pouco de etanol, né? E esse etanol, ele é poluente, tá? Outro aldeído bem conhecido é o metanol, que como eu já falei para vocês, ele é comercializado como nome de formaldeído ou até mesmo formol. Ele é responsável pela conservação de tecidos e animais, utilizados em pesquisas biológicas e na medicina. Então, quando, né, a gente tem um corpo lá, o pessoal quer conservar por mais um tempo para estudos, né, esse material é conservado através de formol. Também é utilizado na fabricação de fórmica e de alguns outros materiais. Ele era utilizado em cosméticos, principalmente cabelo, mas hoje é proibido pela nossa legislação, tá? E aí a gente entra no terceiro grupo funcional de hoje, que são as cetonas, né? O que caracteriza uma cetona? A cetona, ela é caracterizada pela presença do grupo chamado carbonila. Quem que é a carbonila? A carbonila é o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. E esse grupinho aqui, apesar dele ser parecido com aquele do aldeído, né, ele aparece numa posição diferente. Para ser considerado uma cetona, esse grupo tem que aparecer entre átomos de carbono, ó, nessa situação. Então, aqui eu tenho a C, dupla O, né, carbono, fazendo uma dupla ligação com oxigênio, mas tudo isso aqui tem que estar entre átomos de carbono, que eu representei aqui pelo R1 e o R2. Só para lembrar, o R representa a cadeia carbônica. Então, tá aqui, ó. Eles aparecem entre átomos de carbono. Então, tanto para aldeído como para acetona, chamamos esse grupo de carbonila. Aldeídos e acetonas são também chamados de carbonilados por causa da presença desse grupo. Qual que é a diferença? No aldeído, ele aparece lá na ponta da cadeia, né? A gente falou que ele é o carbono 1. E na acetona, ele vai aparecer entre átomos de carbono, tá? Olha lá. Então, R1 e R2 são as cadeias carbônicas. Então, ele tem que aparecer no meio, ok? Ó, aqui eu tenho exemplo, né? Olha aqui, tá bem no meio,
Aqui eu tenho, né, ó, carbono, carbono. Os dois lados podem ser iguais ou podem ser diferentes, ó. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu também tenho um. Já nessa outra cetona, de um lado eu tenho um carbono e aqui eu tenho dois, tá? Mas ele continua sendo cetona. Por quê? A condição é estar entre átomos de carbono e nos dois casos está, tá? Aí a nomenclatura. A nomenclatura que a gente estuda para cetona é oficial, a da IUPAC. Então, a gente, mais uma vez, nós adotamos as mesmas regras dos hidrocarbonetos, do álcool e também do aldeído. O que que muda aqui? O sufixo. Agora a gente vai adotar a terminação ona, tá? Então, eu tenho um prefixo que vai me dizer o número de átomos de carbono. Eu tenho um intermediário que vai dizer se eu tenho somente ligações simples, se eu tenho uma dupla, se eu tenho tripla na cadeia carbônica. E o sufixo que agora eu vou usar o ON, tá ok? Olha aí. Então, 3 átomos de carbono, né? O carbono da função também conta. Como é que fica o nome dele? Ó, propanona, né? Prop. Prop aqui é de 3 carbonos, o AN, porque aqui, ó, é ligação simples, e o ONA, porque agora eu estou trabalhando com uma cetona, tá? Outro exemplo, butanona, but, porque a cadeia principal tem 4 átomos de carbono, usei o AN, porque aqui só tenho ligações simples, e o ONA, por se tratar de uma cetona, ok? Acetonas com 5 ou mais átomos de carbono, eu tenho que numerar para identificar a posição da carbonila, que é o meu grupo funcional, tá? Porque agora ele pode variar, gente. Então, eu tenho que indicar onde ele está. Olha aqui. Vamos ver esses exemplos aqui. Eu tenho 2 cetonas, as duas com 5 átomos de carbono. É isso? Não, é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Porém, aqui ele está no carbono 2 e aqui está no carbono 3. Então, essa cetona é diferente dessa. E quem ler o nome tem que saber exatamente chegar nessa configuração ou nessa, tá? Olha lá. Então, essa aqui é a extremidade mais próxima desse grupo. Então, ele vai ser o carbono 1. E aí, eu sigo com a numeração. Como é que ficou? Ó, pente, que eu tenho 5. Usei o AN porque só tenho ligação simples. E o 2, porque o meu grupo funcional, nesse caso, está no carbono 2. Iona, porque é uma cetona. Já nesse caso, tanto faz por onde eu vou começar a numerar, porque ela está bem no meio, né? Olha lá. Então, eu comecei por aqui também. E como fica o nome? Olha lá. Fica diferente, tá vendo? Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Por que que aqui eu tenho 3? Porque o grupo funcional aqui está no carbono 3, tá? Então, quem ler o nome tem que saber exatamente onde está a posição da minha função. Por isso, tem a necessidade de numerar, ok? Então, a numeração é feita a partir da extremidade mais próxima à carbonila, que é o grupo funcional. Portanto, a prioridade é sempre dada para ela e não a ramificação e nem as insaturação, tá? Aqui eu tenho um exemplo, ó, onde eu tenho uma ramificação e o grupo funcional da cetona. Por onde eu começo a numerar? Anda lá. Por aqui. Por quê? Essa ponta está mais perto da função. E aí segue a numeração. E como fica o nome dele? Ó, 4-metil. No carbono 4 eu tenho o grupo metil. Pente, porque na cadeia principal tem 5 carbonos. Usei o AN, que eu não tenho dupla ligação entre átomos de carbono. E o 2, porque a minha função, né, o meu grupo funcional está aqui, no carbono 2, e agora a terminação é ona, porque eu estou trabalhando com acetona. Insaturação, pode ter? Pode. Aqui, ó, tem uma nesse caso, entre átomos de carbono. Como fica o nome? Primeiro vou numerar, numerei por aqui, porque esse carbono está mais perto do meu grupo funcional. Segue
né? Cheguei em 6 átomos de carbono. E como fica o nome, ó? No carbono 5, eu tenho um grupo metil, tá aqui. X, por que X? Porque tem 6 carbonos na cadeia principal. 4, ó, tem uma dupla ligação entre o 4 e o 5. Como eu tenho que adotar o menor número, é o 4. Em 2, o que eu estou querendo dizer com esse 2? Que o meu grupo funcional da cetona está no carbono 2, tá? Então, olha lá, vamos de novo, ó. 5 aqui, ó, é a posição do grupo metil, tá aqui, no carbono 5, ó. X, cadeia principal com 6 carbonos, olha lá. 4 em, ó, dupla ligação entre o carbono 4 e 5. 2, ona, grupo funcional da cetona no carbono 2, tá? Cadeias fechadas. Basta colocar a expressão ciclo antes do nome. Olha lá. Ciclobutanona, né? Uma cetona de cadeia fechada com 4 átomos de carbono. Ciclohexanona, cadeia fechada com 6 átomos de carbono. Essa cadeia fechada aqui, gente, ó, não tem dupla ligação, nem essa aqui, por isso eu continuei usando o AN, tá vendo, ó? Essa dupla ligação entre o carbono e o oxigênio não é considerado insaturação. Insaturação, vamos relembrar, é só quando a dupla está entre átomos de carbono. E aqui, né, ciclopentanona, cadeia fechada com 5 átomos de carbono e é uma cetona. Também encontro cetonas com 2 grupos funcionais. Como é que eu faço? Basta colocar o di na frente do ona. Se for uma cadeia fechada, nem sempre há necessidade de numerar, né? Quando tiver que numerar, coloca ou o número na frente do ciclo, como tá aqui, ou no meio. Eu gosto mais no meio, porque eu sei que esse número aqui, ó, está indicando a posição do grupo funcional. Nesse caso, como eu tenho 2, além de colocar o número, eu ainda tenho que colocar o di na frente do ona, tá? Então, cadeia fechada, ciclo com 6 átomos de carbono. Usei o AN porque só tenho ligações simples. 1, porque eu tenho um grupo funcional no carbono 1. 3, porque o outro grupo funcional está no carbono 3. O di, porque eu tenho 2 grupos funcionais da cetona. Por isso a terminação ona. Se é a cadeia aberta, 4 átomos de carbono, não preciso numerar. Então, coloca direto, ó. But, 4, AN, só tem ligações simples. Como eu usei o di, por causa do nosso português, alguns autores colocam o O, para ficar butanodiona, tá? Di indica 2 grupos funcionais e ona é acetona. Mas vocês também encontram sem o O, tá? Ó, butandiona. Então, vocês vão encontrar com o O e sem o O. Não faz diferença para mim, tá? Desde que tenha o di aqui na frente do ona. Aqui, obrigatoriamente, tem que ter a letra O, tá, gente? Porque a expressão ona faz parte da nomenclatura da cetona. Agora, aqui não tem necessidade, tá? Curiosidade: a acetona mais comum é a propanona, mais conhecida como acetona, muito utilizada como solvente de esmaltes, graxa, verniz, resina. Também é utilizada na extração de óleos e sementes de vegetais, a fabricação de anidrido acético, medicamentos, né? Cosméticos. A propanona, ela é inflamável, então, cuidado aí a utilizar próximo a chamas. É incolor, com cheiro agradável e solúvel em água. As cetonas estão também encontradas na natureza, em flores e frutos. Em geral, são líquidos de odor agradável, tá?
Lembrando que essa aqui, ó, que é encontrada na natureza, não é a acetona. São substâncias que fazem parte do grupo cetona. Ó, aqui eu coloquei uns exemplos, né? O óleo de jasmim, retirada das flores, né? É uma substância que pertence ao grupo funcional da cetona. Porque, ó, eu tenho C, carbono fazendo uma dupla ligação aqui com oxigênio entre átomos de carbono. Então, ele é chamado de cisjasmona, né? Então, ele é um óleo que faz parte aí da função cetona. Outro é o óleo que dá o odor da violeta, né? Então, tá aqui também, ó, uma fórmula de linha, né? Tem um carbono fazendo uma dupla ligação aqui com o oxigênio entre átomos de carbono. Então, toda essa estrutura aqui faz parte da função cetona e é extraída diretamente das flores, ok? Muito bem, essa é a aula da semana, tá? Na próxima aula a gente continua falando das funções oxigenadas, nós temos mais 4 funções aí para ver. Assistam o vídeo com calma, façam as anotações, dúvida vocês podem me mandar pelo chat, tá? Que eu vou respondendo. Vou colocar uma pasta de exercícios na pasta do Teams, a lista de exercícios sobre a aula de hoje. Tentem resolver e quem não conseguir pode entrar em contato, ok? Até a próxima aula e uma boa semana a todos.